Fernando Diniz é um cara que divide opiniões, mas uma coisa ninguém pode negar. Ele tem uma ideia de jogo clara e não abre mão dela. Desde o começo da carreira, ele sempre acreditou num futebol ofensivo, com posse de bola e muita movimentação. Seja nos clubes por onde passou ou agora na seleção brasileira, Diniz aposta na construção desde a defesa, no toque rápido e na liberdade para os jogadores criarem. Mas, será que essa filosofia vai vingar no mais alto nível? Se liga nessa resenha e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Diniz é um monstro do futsal. Eles jogavam... Se tivesse seguido na quadra... O Falcão falou isso aqui, né? Então, assim, o Diniz é um monstro. Você começa no futsal, como é que era... De onde tu é? Aqui tu é da Zona Leste, né? Aqui em São Paulo. Então, eu nasci em Paços de Minas, Minas Gerais. Até mineiro, cara. Sou de nascimento e vim para São Paulo, não tinha nenhum ano. Vim na boleia do caminhão. Sou o sétimo filho de uma família de 8 irmãos. E eu vim muito cedo para São Paulo, fui criado na Zona Leste de São Paulo. E perdi o pai muito cedo, com 8 anos. E fui criado na rua, literalmente na rua de São Paulo. Minha mãe, uma heroína, né, um maior exemplo de vida na minha vida foi a minha mãe. O nome dela? Dona Maria Diniz, falecida, mas foi uma guerreira, dava para fazer uma novela da vida da minha mãe. E aí eu chego com 8, 9, 10 anos, o meu tinha 8 anos, com 9 anos eu monto um time lá de rua, a gente começa a jogar entre a gente, e aí eu fui parar num teste de futebol de salão lá no Parque da Moca, uma pessoa da Vila Ema me levou, o Zé, faz muito tempo que eu não o vejo, e de lá eu fui pro Juventus. O Parque da Moca não disputava, naquela época não estava disputando o Campeonato Federado, eu fui pro Juventus. E eu pegava ônibus, aí o cara me levou 1, 2 vezes, depois eu comecei sozinho. Naquela época eu tinha 9 anos, pegava 2 ônibus à noite para ir, 2 para voltar. Aí de lá eu conheci um treinador que me levou para um outro time que não era o Juventus e comecei minha carreira no salão e depois com 11 anos eu comecei no campo também, do Juventus. Aí eu fiquei jogando salão, trocava de time quase que todo ano, mas no campo eu fiquei 11 anos no Juventus. Eu joguei salão e campo durante uma boa parte da minha adolescência e como juventude. Ainda não fui, o Betão já foi ver um jogo na Rua Javari. É um evento, cara. É um evento. Comeu canole, Betão? Canole. Um só? Comi 2, lógico. Mais 2 no intervalo. E assim, é uma loucura, galera. Eu tava conversando com o Paulinho ontem. Antes de dar o intervalo, o jogo dá de 40 no primeiro tempo, já começa uma galera a sair. Aí eu fui com um amigo. Eu falei, mas não saindo não. Já tá indo porque senão pega uma fila do canal imenso e o cara volta com o jogo já iniciado. Isso aí. Agora, eu até tava falando pra ele, eu invejo que lá no Rio a gente não tem uma referência de um jogo que o Bangu, o Madureira, o Olaria reproduzam esse ambiente que o Juventus consegue. É um jogo lá de Copa São Paulo, ou A2. Tá sempre cheio. Cheio, a comunidade participando, muito bacana. É Muito bonito. legal. Não, o Juventus é um clube icônico. Na Zona Leste, quando eu fui criado... A camisa é linda também. O sonho de nós todos da periferia da Zona Leste era poder ter acesso de alguma forma ao Juventus. Eu tive a alegria, a felicidade, a honra de jogar no Juventus durante 11 anos da minha vida. Por que tu decidiu pelo campo? Na verdade, no salão eu tava já assim, eu jogava num nível, eu era juvenil e jogava no juvenil, chamava juvenil e principal na época, né? Eu jogava no juvenil, no principal, eu jogava nos juniores e no profissional no campo. E eu tinha que decidir. Se desse alguma coisa errada no campo, talvez voltaria pro salão, mas eu sempre tive na minha cabeça que na hora de decidir, eu iria pro campo. O campo era um universo, assim, para mim, mais difícil para alcançar as coisas que tinha que alcançar, que é mais difícil mesmo. O campo, o funil é muito mais estreito. E no salão eu jogava já num nível alto com os caras. Eu não lembro muito de mim jogando no salão. As pessoas que falam. Então os caras falam assim, eu falo, puta, acho que era isso. É tudo isso mesmo. Mas todo mundo fala. Falou, Ale Oliveira também. Falcão, enfim. Falcão. O Alex falou. Alex falou que foi te ver jogar. Alex 10. Então eu treinava no salão, o que eu lembro que eu treinava muito, assim, eu era muito dedicado também de ficar, treinava treino de campo e de salão, mas ficava 2 horas depois na quadra. E eu era um esporte que eu dominava, assim, muito o salão. Eu tinha muita segurança pra jogar. E eu era um cara, quase toda bola que eu pegava era um driblador meio nato. E marcava muito bem também. Então eu era um cara que você não admitia
alguém me marcar no salão. Então eu treinava muito para ser um cara que conseguisse decidir as partidas. Sabe? Um ala. Eu era um ala, mas jogava de tudo. E eu marcava muito bem. Quase sempre no salão eu marcava o melhor jogador do adversário. Eu marcava bem também. E aí meio que uma tática do treinador que eu tinha, que se eu roubasse, eu estaria tecnicamente contra talvez o pior marcador do adversário. Sim. E a outra situação que a gente tem, eu não sei em que momento você fez a faculdade, é que você é psicólogo. Eu sou formado em psicologia, né? Eu sou psicólogo. Psicólogo tem que exercer, né? Você exerce profissão É bacharel. de treinador, mas você é formado em psicologia, cara? Sou formado pela Universidade de São Marcos, no Ipiranga. Na realidade, quando eu sempre soube que eu ia estudar. Quando eu terminei com 17 anos o ensino médio. E aí eu prestei vestibular e quando eu ia fazer a segunda fase, tinha jogo de final de salão. Eu faltei, mas eu não ia conseguir estudar. Prestei só porque eu tinha na minha cabeça que se desse eu ia estudar, mas não ia dar também. Eu jogava salão e campo na época. Aí depois que passou isso, eu escolhi o campo, passou 1 ou 2 anos, aí eu entrei na faculdade de Ciências Biológicas da Universidade de São Judas, que é colado ali na Javari. Aí estudei o primeiro período, aí fui pro Guarani. Aí tive que parar e falar, não vou mais estudar, não dá para ser jogador profissional e fazer faculdade. Aí depois, assim que eu parei de jogar em 2009, eu parei de jogar assim em maio, junho, entrei na faculdade em agosto, de psicologia. Pra concluir. Pra começar, né? Pra começar, Aí eu fiz 5 anos de psicologia e comecei a ser técnico depois de 6 meses que eu entrei na universidade. E eu estudava em São Paulo e meu primeiro trabalho foi no Votorati, em Votorantim, que era 110 quilômetros da minha casa. Então eu rodava 220 quilômetros todo dia para ir voltar para a faculdade. E eu fiz isso, depois eu saí do Votorati e fui para o Polo de Jundiaí, também que era interior. E depois fui para Sorocaba. Quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar no Audax em São Paulo. Cara, ali se formou ali na época do Audax já. Você é durante a faculdade mais Lacan ou mais Freud? Mas se eu fosse escolher... Se fosse escolher mais Freud. E eu conheço pouco também do Lacan, mas o Freud era um cara que eu tive bastante Freud. A universidade onde eu estudei tinha uma pegada forte de psicanálise. Caraca. É porque psicologia e psicanálise não são necessariamente a mesma coisa. O cara pode ser engenheiro e ser psicanalista, fazer um curso, então uma coisa à parte, sabe? Mas na grade curricular de psicologia quase sempre tem psicanálise. E a minha impressão é que eu perguntei dessas duas coisas, do futsal e da psicologia... Alicerces, né? Que eu acho que são alicerces do seu trabalho. Eu tô correto? Você leva dessas duas, do futsal e da psicologia, você leva coisas pro futebol de campo, assim? Eu levo porque o futebol leva a minha vida inteira. Então, são coisas que marcaram a minha vida. Porque, na realidade, eu aprendi e aprendo muito. Ei, calma aí, não pula o vídeo agora, porque o que vem a seguir tá imperdível. Já aproveita e se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você tá achando e, claro, se inscreve também no canal oficial do Charla Podcast. Fica com a gente até o final, que o vídeo ainda não acabou. Muito mais sobre psicologia fazendo terapia do que na universidade. Na universidade, eu gosto se conhecendo, assim, você fez jornalismo, aí você aprendeu jornalismo, o cara vai aprender na rua. Então, obviamente que tem bases importantes que você aprende na universidade, pega bons professores, mas se eu não tivesse feito psicologia, eu agiria praticamente da mesma forma. Não tem uma incidência direta no meu trabalho a formação universitária, mas o meu apreço e curiosidade sobre o ser humano e tal. Essas coisas sim. E o salão, eu parei de jogar futebol de salão em 1993. Aí eu fui me tornar técnico em 2009. Então, passaram os 26 anos. 26 anos. Então, assim, Os meus filhos depois jogaram futsal. Então, eu não tenho nada, assim, uma coisa que eu peguei do salão aqui e botei aqui. Muito pelo contrário. Eu acho que tem uma influência. Eu tenho convicção que tem uma influência. E a psicologia também. Mas não é uma coisa que eu faço, pego isso daqui e boto aqui. É uma coisa meio misturado, meio caótico. São influências... São influências que tem em mim, no jogo. Eu acho que isso ajuda também. Porque é difícil... Tem muito treinador hoje que são oriundos do futsal como treinadores. Sim. Alguns. O Barroca, acho que o Zé Ricardo. Isso. Tem bastante. Mário Jorge. Parceiro. O menino Felipe Leal, que tá com o Jardine. Tem um monte.
E assim, e a aplicação, os caras têm mais identificação, talvez, de falar que eu tenho influência no meu jogo mais do que no jogo até deles, embora tenha. Por conta, assim, eu vivi muito salão quando eu jogava, vivi muito organicamente o negócio. E aquilo ficou em mim, de alguma forma, que eu acho que eu consigo, faz um filtro meio inconsciente, não é uma coisa racional, que eu consigo fazer e trago elementos do salão pro meu jogo e jogo de rua. Eu acho que se eu fosse resumir da maneira assim, do meu jogo, é um jogo, uma mistura, para mim, que é muito claro, futebol de rua, futebol de salão e futebol de campo formal, assim. Acho que é uma coisa meio uma miscelânea ali. Esse mix, né? Eu acho que sim. Eu acho que a galera associa muito, aí o Diniz aqui pode concordar ou não. Quando a galera olha o jogo do Diniz e fala dessa do salão, eu acho que uma parte é porque tem isso, aquela doutrina que vem do salão de que todo mundo tem que jogar. Todo mundo tem que pisar tocar nessa bola. Não tem aquela divisão de, meus defensores são ruins com a bola no pé, eles rebatem, e eu começo a ter bons jogadores numa zona mais... Não, todo mundo tem que ter trato na bola. E o salão é assim, todo mundo joga, todo mundo tem que... E o teu jogo é muito nisso, você faz essa transição de trás, teu goleiro tem que jogar, seu zagueiro tem que sair jogando, e acho que aí o pessoal associa muito por isso. E outro, é que aí, quero te perguntar também, quando você ouve o analista, eu já ouvi vários, fala assim, o jogo do Diniz... Ele transforma o campo de futebol em várias quadras de futebol de salão. É uma viagem de quem tá analisando ou é uma leitura que passa perto Faz sentido. Faz sentido? Eu acho que é uma das maneiras de ler de maneira apropriada. Mas, repito, eu não faço isso de uma maneira consciente. Assim, eu vou dividir o campo em várias quadras, porque eu joguei salão. Pô, absolutamente nada. Uma coisa zero. natural. Eu acho que a variação que você vai aprendendo com o tempo é variar, né? Uma coisa que eu sempre quis... do meu propósito ser técnico, é poder tirar o melhor dos jogadores, né? Sempre. Então, esse jogo de aproximação é uma coisa forte que tem. Os jogadores estarem perto, porque eu acho que isso traz vários elementos da vida, que não é do futebol. Então, você precisa de solidariedade, o cara tem inteligência, ocupar espaço. O nosso jogo tem um problema, do que eu proponho, eu sempre falo para os caras, se às vezes um cara deixa de fazer... Cai por terra. Né? Mas quando tá todo mundo fazendo na mesma sintonia, o time fica difícil de ser marcado, sabe? Então, assim, são ideias que eu procuro passar, que eu sempre, como eu repito, sempre quis, a minha ideia central é assim, o time vai ter que jogar bem. Eu quero que o time jogue bem. Eu quero jogar bem e jogar bem. Assim, jogar bem, pode fazer, tem várias maneiras de jogar bem, tem mesmo. Mas na minha cabeça, jogar bem é jogar bem, sim, com protagonismo, do cara poder tentar reproduzir de alguma forma aquilo que ele sonhou ser. Eu não acredito que o cara... lúdico, né? É o lúdico. Eu não acredito que o cara, quando ele era criança, ele sonhou ser jogador de profissional para ficar chutando a bola para frente, ou para não fazer nada interessante, para não dar um drible em ninguém, não ter a oportunidade de dar um chapéu em alguém, de fazer um bom lançamento, de passar bem a bola. Eu não acredito muito nisso. Então, isso, não que você não tenha que fazer isso quando é necessário, mas quando você desperta isso no jogador, isso gera, na minha cabeça, é muito claro que gera um prazer, e do prazer aquilo gera confiança, e o cara se torna um jogador melhor e uma pessoa melhor. Porque o futebol ele modifica a vida das pessoas, desses caras que estão jogando. Eu acho que talvez meu pilar central é isso, é o futebol transformar a vida das pessoas, daquelas que jogam e daquelas que assistem, sabe? Valeu, meus amigos, por terem assistido até o final. Fico muito feliz com isso. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal e também no canal oficial do Charla Podcast. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Aproveita e confere os outros vídeos. Temos várias playlists com convidados muito especiais. Deixe seu like, comenta e compartilha. Até a próxima. Tamo junto!